A fines del mes pasado estuvimos conversando en la Universidad de Campinas, donde trabaja, en el estado de San Pablo, con Ricardo Antunes, uno de los sociólogos brasileños que estudia el movimiento obrero más importantes que hay en la actualidad. Parte de esa entrevista ya la presentamos hablando sobre la situación política en Brasil, pero nos faltaba la parte del reportaje en la cual conversamos sobre la situación de la clase obrera en la India y en China, a donde Ricardo viajó recientemente. Presentamos esta conversación que tuvimos con Antunes. Bueno, estuviste, recién comentabas, en China y la India, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la clase obrera en China? Veja, a primeira coisa importante que eu pude constatar constatar em loco, né, vendo na China e na Índia, era uma intuição que eu já tinha desde o meu livro Adeus ao Trabalho, que é de 95, para não falar no período anterior, mas desde esse livro, né, e do que saiu depois, ambos são publicados, como você sabe, na Argentina, o Adeus ao Trabalho e os Sentidos do Trabalho, né, que você não tem uma redução da classe trabalhadora em escala global, você tem um processo desigual e combinado, vamos dizer assim, de redução de setores do proletariado industrial, ampliação e outros, porque você tem uma nova divisão internacional do trabalho. O sul do mundo é onde está a indústria suja, a indústria pesada, a indústria mais destrutiva, a indústria mais poluidora. Eu tive agora há pouco, ano passado, dando um curso em Puerto Madryn, né? Que é uma cidade lindíssima. Eu conhecia a Patagônia um pouco, não conhecia, conheço bem a Argentina, mas nunca tinha chegado perto da Patagônia. E para além da beleza da natureza daquela região, me assustou que no meio da cidade há uma indústria de alumínio que é poluente. E que os capitais do norte do mundo, acho que de origem dela não tenho certeza se é italiana, não querem na Itália, então põe aonde? Põe no sul do mundo. Escolheram um dos lugares mais maravilhosos do sul do mundo, né? Que é a Patagônia, com pouco ou praticamente nenhuma destruição ambiental, para poluir. Então veja, você tem ampliação do proletariado, e o que eu vi na Índia é um potência. Quando eu estava na Índia, o primeiro-ministro indiano lançou um slogan. Ele disse assim: a China celebrizou-se por Make in China, tá certo? Produzido na China. A Índia deve ser Make in India, produza na Índia. E o que ele sugeria, embora não falasse com essas palavras? Venham para a Índia, porque aqui tem uma classe trabalhadora monumental, que pode ser muito mais explorada do que na China, num padrão ainda muito mais virulento. E eu senti isso porque você deve ter muitos milhões de trabalhadores e trabalhadoras na Índia, que são bolsões de subemprego, desemprego, é o exército de reserva no sentido mais amplo ainda do que nós aprendemos desde o Marx. Tem milhões de trabalhadores ávidos por qualquer trabalho. Por outro lado, na China, embora eu tinha tido pouco tempo de ver, né, eu fiquei só 2 semanas num país imenso daquele, eu estive em Xangai e em Pequim, o que é possível perceber, quando inclusive você lê sobre a China na última década, teve as mais altas taxas de greves do mundo. Quando você tem a China crescendo a 12% e de repente ela começa a crescer a 6,5%, embora 6,5% para o Brasil, para a Argentina, seja uma taxa altíssima, para eles é uma hecatombe, porque você expulsa a força de trabalho, né? E o que eu pude constatar nesses países é que você tem lutas, você tem resistências e você tem tensões que vão agudizar as contradições capital e trabalho. Nesse sentido amplo que o capital e trabalho tem. Por exemplo, uma unidade, um produto da Apple é concebido nos Estados Unidos, mas acaba sendo montado na Foxconn chinesa, ou na Foxconn também, como há no Brasil, mas a chinesa é a parte mais, é uma grande, e ela é protótipo da exploração do trabalho hoje, porque o que é a Foxconn? É uma grande empresa global de terceirização, ela monta produtos da Nokia, da Apple e outros, com base numa exploração intensa do trabalho, salários baixos, em 2010 estavam entre 100 e 200 dólares, 2010, dependendo inclusive dos níveis de hora extra, chegava a 200 dólares, né? Jornadas extenuantes, houve 17 tentativas de suicídio em 2010 na Foxconn, 13 deles tragicamente ocorreram, tá? E há lutas e há resistência. Então o que eu aprendi e pude ver é que há um bolsão, tá certo, enorme da classe que vive do trabalho, como uma expressão que eu cunhei desde o Adeus ao Trabalho, né? Que luta e que resiste. É nesses polos de luta social que nós podemos ver algo de novo.
O mais trágico de tudo isso é que a Índia e a China roubaram, por exemplo, do Brasil, né, um título que nós tínhamos. Nos anos 70, o Brasil era o país da superexploração do trabalho. Eu lembro quando eu escrevi meu livro Rebeldia do Trabalho, sobre as greves do AVC, foi minha tese de doutorado, eu cito um depoimento de um então diretor da Fiat italiana que veio para o Brasil, diz: a classe trabalhadora brasileira é a ideal para se explorar. Né? Ela é dócil, ela não reivindica, ela quer trabalhar, então é aí que nós vamos. É isso que ele dizia. Depois, por isso que eu botei como epígrafe. As greves mostraram que não era bem assim. Né? O Brasil teve greves espetaculares entre 78, 79 e 80. Foi um período muito rico. Né? O padrão de exploração do trabalho hoje se encontra muito mais na China, na Índia, pela intensidade dele, do que em países como o nosso, na América Latina. Porque aqui, de um modo ou de outro, houve o avanço do sindicalismo combativo, nasceram sindicatos de classe, aqui há vários grupamentos sindicais que ainda preservam o sindicalismo de classe, eles estão no Conlutas, eles estão na Intersindical, tá certo? Eles estão em outros sindicatos que preservam ainda valores de um sindicalismo de classe, né? Para dar alguns exemplos. E é evidente que em países como a China e a Índia, na China, por exemplo, o controle estatal dos sindicatos é um sindicato burocrático e atrelado ao Estado. Então é preciso... ¿Viste processos de sindicatos independentes? Eu não tive condições de estudar isto lá, porque eu fui para um seminário nas universidades, né? E foram 15 dias. Né? Mas eu não tenho dúvida, eu não sei se há gestação de sindicatos independentes, pelo que eu tenho estudado sobre a China. O que há são formas de luta que certamente levarão a isso. Formas de luta independentes, autônomas, distintas, que vão desde o uso da internet para denunciar até as greves, aspas, né, como se falava na França dos anos 60, greves selvagens, greves onde o operariado não tem mais nada a perder, então ele explode com rebeliões muito fortes. El China Labor Bulletin analizaba que este año, el primer semestre, las huelgas pasaron de 1.200 y pico en el 2015 a casi 1.500, ¿no? En este año. ¿Se percibió essa forte conflitividade? Eu pude perceber, quer dizer, essa forte, eu também acompanho essa literatura, e a gente, por isso eu dizia, as mais altas taxas de greve do mundo, né? Na última década se encontram na China, acho que num patamar superior aos países capitalistas avançados, inclusive, se nós formos pegar essas evidências. O que eu pude perceber no caso chinês, que me deu a entender, me permitiu entender o porquê disso, é que fundamentalmente a coisa funciona assim. Vamos dizer que num espaço como esse aqui da Unicamp, se quer fazer um grande complexo turístico de alto nível. O que faz o chinês hoje, o Partido Comunista Chinês, o Estado? Contrata uma grande empresa transnacional, uma grande corporação, para criar esse complexo turístico aqui, tá certo? Disney China, tá certo? Muito bem. O que faz essa grande corporação, que vai construir, tá certo, um imenso de um empreendimento turístico em vários hectares? Ele vai contratar outras empresas, outras transnacionais, isto cria, né, um processo de terceirização e precarização da mão de obra que vai até o final, até o canteiro de obra. Então, uma exploração brutal de trabalho. Essa exploração brutal de trabalho, tá certo? Quando há uma crise de 12% de crescimento, como você estava há pouco, para 6%, milhares de trabalhadores são expulsos. Só que esse jovem operário chinês, e alguns deles são imigrantes, aí então a exploração é mais intensa. Imigrantes de outras partes, não só migrantes do mundo rural chinês para o mundo urbano, mas migrantes de fora da Índia, de outros países do mundo asiático que vão atrás do sonho dourado chinês. Esses imigrantes ou migrantes, vou pegar o caso do migrante chinês, expulso do trabalho no mundo urbano, ele não consegue voltar para a comuna rural. Ele não consegue voltar. Primeiro porque ele é um jovem, ele não quer viver no campo. Depois de ter vivido 1, 2, 3, 4, 5 anos na cidade, ele não quer voltar para o campo, onde ele não tem trabalho, onde ele se dessociabilizou, né? Ele se ressociabilizou, entre aspas, no mundo urbano, industrial. Então é isso que gera, eu lembro de muitas manifestações de rebeldia e de greves selvagens, né? Selvagens no sentido que o capital nos dá, são greves radicais, né? Porque eles não aceitavam as demissões em massa. Então, isto é latente. Eu lembro que, por exemplo, a jovem que nos levou como guia turístico para conhecer o
as muralhas da China, ela tinha 3 empregos. Um no setor público como precarizada, a outro não sei o quê, e a terceira é esse trabalho de guia turístico para sobreviver. Então não é possível. Por outro lado, um Estado que controla parte da mais-valia extraída nesses grandes complexos, o Estado apreende para si, até onde eu pude entender, a pactação que há. O Estado chinês transfere para as transnacionais, que podem explorar praticamente de modo livre. Tá? Mas uma parte dessa mais-valia o Estado pega e reinveste em N outros setores. Daí a China hoje está explodindo em todas as áreas. Né? Arquitetura avançada, pós-moderna avançada, grandes empreendimentos, estradas, tá certo? Andei no trem-bala lá de Xangai e Pequim, não perde nada para um trem-bala europeu. Nada. Mas, por outro lado, tá certo? Você tem uma precarização do trabalho que caminha por... E isto... Tá certo? Você percebe saindo um pouco de Xangai, de Pequim, indo para as áreas industriais. Eu não tive tempo de fazer isso, porque eu tive 3 atividades, basicamente em 3 universidades e muito pouco tempo, 15 dias na China. Você consegue ter uma primeira impressão. E que me permite, talvez para concluir, é um caso difícil, e no plano puramente intuitivo. É um país capitalista? É um país capitalista, as corporações estão lá. Agora, não é um capitalismo como o norte-americano, porque você tem um Estado muito forte, uma burocracia muito forte, que certamente contrata um excedente brutal de força sobrante de trabalho, que vão compor o Estado burocrático e os trabalhadores públicos de um Estado altamente burocrático. Que vai, tá certo? É o único país do mundo, do sul do mundo, que eu conheci, para falar em poucas cidades, que o metrô funciona, que o trem funciona, que o aeroporto... Você está falando em um país de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Você vai na cidade do México, você não anda no metrô nas horas de rush. Você vai em São Paulo, nas horas de rush, não dá para entrar no metrô. Você entra, é uma guerra aberta, né? Para não falar quando você sai do metrô e vai para os trens da periferia. Ali, na China, então é uma combinação complexa. É um capitalismo de Estado, mas não é um capitalismo de Estado como o soviético nos anos... Tá certo? Logo depois da Revolução Russa. Então é um regime complexo que você está vendo lá, a hibridez é muito grande. O assustador é o crescimento explosivo das transnacionais. E aí você fala que numa primeira impressão você diz, isso não tem nada, isso não perde nada para um grande país capitalista, talvez seja hoje o maior, entende? Dado a força que as transnacionais, dada a presença que as transnacionais têm lá dentro. Enfim, então é um mundo que é um labirinto de lutas sociais, é um labirinto de desafios, é um labirinto de possibilidades do socialismo, é um cenário que, se hoje ele é um pouco mais difícil pela onda contra-revolucionária, vamos dizer assim, pela onda conservadora que se expande, é também um cenário aberto para as rebeliões, para as lutas do século XXI. O século XXI há de ser e já é um século de muitas lutas sociais. Tomara que ele seja um século que a ideia do socialismo possa revivecer, olhando para o século XXI, por exemplo, a questão ambiental na China. Eu nunca tive problema de respiração. Na China eu percebi no primeiro e segundo dia que alguma coisa não estava bem. Claro. Xangai e Pequim são algumas das cidades mais poluídas do mundo. É possível que o socialismo possa se desenvolver com um crescimento industrial destrutivo? Não é possível. É possível que o socialismo possa desenvolver destroçando a classe trabalhadora? Não é possível. Então tudo tem que ser reconstruído. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y un gusto conversar con vos como siempre. Graças, desejo sucesso ao diário de vocês. Tomara que vocês tenham o acesso, a pressão pelo acesso a televisão pública. A televisão pública não pode, a televisão de um país não pode ser controle privado de monopólio. Então espero que possa ajudar, dando um pouco esse cenário brasileiro, né, que certamente tem traços assemelhados com o argentino. Um abraço a você e todos os companheiros e companheiras da Argentina. Muchas gracias.